Vamos interpretar primeiro o enunciado do problema. Duas partículas, A e B, movem-se numa mesma trajetória, ou seja, na mesma estrada. E o gráfico a seguir mostra a posição delas em função do tempo. Pelo gráfico, o que nós podemos afirmar? Nós sabemos que a equação horária é definida por S de t igual a v. Essa velocidade ela é uma velocidade constante ou velocidade média, que é a mesma coisa, porque é sempre a mesma velocidade, por enquanto, vezes o tempo, ou seja, a cada instante, uma determinada velocidade, ele atinge uma posição, mais uma posição inicial, que nós chamamos de S0. Então, essa seria a equação. Com mais facilidade, né, quando a gente desenvolve o nosso conhecimento e estuda com mais frequência, a gente consegue, olhando para o gráfico, já a entender o seu significado, né? Por exemplo, né, qual corpo está avançando e qual corpo está retrocedendo? Bom, grosseiramente podemos fazer assim, ó, no instante zero, o corpo A está na posição 5 e o corpo B está na posição 40. Conforme o relógio anda, nesse instante de 5 segundos, né, depois que passou 5 segundos, o A, que estava em 5, passa para a posição 20. Por outro lado, o corpo que estava na posição 40, que é o B, no primeiro instante, e no segundo instante está na posição 20. Então já posso entender o seguinte: o A vai ganhando distância, espaço. Então o A está avançando. Enquanto que o B está perdendo espaço, está vindo de 40, o B está retrocedendo, né? Retrocedendo. Ok? E o A está avançando. Então, sobre a mesma reta, um estaria indo para frente, o outro estaria indo para trás. Vamos tentar entender, primeiramente, o enunciado. Um automóvel percorre uma estrada cuja função horária é, aqui quebra um pedaço lá, né? Vamos traduzir. A função horária, ou seja, S de t é igual a menos 40 mais 80t. Bom, isso é uma outra forma de expressão que alguns autores fazem, porque nós conhecemos da seguinte maneira, nós conhecemos assim, ó, y é igual a x mais b. Porém, o que houve aqui, olha, foi uma inversão. Então, na verdade, houve uma inversão desses dois aqui. Como nós tínhamos visto, eu posso entender isso aqui assim, ó. S de t é igual a 80 vezes tempo menos 40. De antemão, nós já vimos e sabemos que esse 40 se refere à posição inicial. E que esse 80 refere-se à velocidade média, que é, na verdade, ΔS sobre ΔT. A pergunta é a seguinte, né? Quando, né, o automóvel passa pelo quilômetro zero, então ele quer saber qual é o tempo em que ele vai estar
no quilômetro zero. S de t igual a zero. Mas como assim? Veja, o que acontece é que nós vimos que ele sai da posição, esse aqui ó, é o S0. Ele sai da posição menos 40. Então a estrada seria assim, olha. Aqui seria o marco 0, 10, 20, 30, 40. E aqui seria o menos 40. Então esse carro sai do menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, depois 10, 20 e vai embora. O carro está viajando, né, nesse sentido, tá certo? O carro está viajando nesse sentido. Tá? Nesse sentido. Nesse sentido. Ele não está andando de ré, ele está andando para frente, mas ele começou a viagem no quilômetro menos 40. Está aqui, ó. O S0 é menos 40. Como a velocidade é positiva, né? Velocidade é positiva, ele está andando para frente. Se ele estivesse andando para trás, a velocidade seria negativa. Então ele quer saber, novamente, vamos lá, ele quer saber o quê? Né? Ele quer saber em que tempo, né? Tá certo? Que S de t igual a zero, que a posição dele vai ser zero. Ele vem daqui até aqui. Que hora que ele vai chegar aqui? Né? Então, é simples. Agora nós já temos quais os dados? Nós temos a equação, eu vou mudar essa equação para aquela maneira que nós costumamos entender. A equação é assim, ó, S de t é igual à velocidade média, que é a velocidade constante, vezes o tempo, menos o S0. Está aqui, ó. Né? Veja, o que ele quer saber, na verdade, é que tempo é esse. Por quê? Esse daqui, ele já informou, quilômetro zero. Está aqui, ó. Então é só substituir e teremos a fórmula assim, ó. Zero, não é? Zero é igual a 80 vezes t, que é exatamente o que eu estou procurando, menos 40. Essa é uma equaçãozinha de primeiro grau, relativamente simples, né? Eu vou ter assim, olha, vamos passar, eu não costumo falar, mas vamos falar assim, ó, passa, né, para cá o 40 igual a 80t, né? 80. Aí passa o 80, está multiplicando, passa dividindo, fica assim, ó. Portanto, t é igual a 40 sobre 80. Isso é 0,5. Como nós estamos falando em quilômetro e horas, né? Veja, ó, estamos falando em quilômetro e horas, né? O resultado deu 0,5 horas, né? Ou ele vai passar após 30 minutos. Entenderam? Simples assim. Então veja, o que é importante é a gente prestar bastante atenção no enunciado do programa. O próximo exercício, ele é bastante interessante, eu já vi cair várias vezes, de maneira diferente, em concurso, né, vestibulares, etc. Um terremoto, vamos interpretar o enunciado. Né? Um terremoto dá origem a dois tipos de onda. Uma onda chamada S e uma onda chamada P, que se propagam com velocidades distintas. São duas ondas, comprimentos diferentes, se propagam com velocidade diferente. E essa variação da velocidade percorrida é mostrada pelo gráfico que está aqui embaixo, ó, por esse gráfico aqui. Esse gráfico demonstra, certo?
Qual a diferença dessa onda? Porque você vai sentir uma vibração, depois você vai sentir outra. Qual a diferença do intervalo dessas duas vibrações, né? Para uma cidade que está a 1.500 quilômetros. Então veja, não muda muita coisa. Vamos resolver da mesma maneira. Eu tenho uma curva. Como a gente não sabe, eu vou chamar essa curva aqui de S, essa curva aqui de P. Então eu diria assim, ó, que a equação horária para S, né, é igual à sua velocidade média vezes o tempo, não é? Mais o S0. Veja, aonde que começa? Esse S0 começa no zero. Então isso aqui não existe. Então é apenas a velocidade média de S vezes o tempo. Bom, como que eu sei a velocidade média? A velocidade é o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Vamos pegar um intervalo qualquer. Vamos pegar um intervalo, olha, esse aqui, ó, né? Vamos pegar aqui, ó. Ou seja, de 0 a 2 segundos, tá certo? De 0 a 2 segundos, ele percorreu 1.000 quilômetros, olha, 1.000 quilômetros, né? Então, esse intervalo aqui é o delta S. E esse intervalo aqui é o delta T. Então, isso aqui nós podemos substituir. Delta S está aqui, dá 1.000, né? 1.000. E o delta T, 2. Portanto, a velocidade dessa onda S é 500. E veja, aqui está em quilômetros por minuto. Então, 500 quilômetros por minuto. Então, essa equação, nós podemos substituir por essa daqui, olha. S, né, de T é igual a 500 vezes T. Isso daqui para a onda S. Bom, analogamente, nós podemos fazer para onda P. Vamos direto, né? Então, eu tenho que... temos que o S, né, de P em função do tempo, né, é a velocidade média desse P vezes o tempo. 1, 2, 3 e tal. Eu preciso saber qual é a velocidade média. Vamos pegar um trecho mais fácil aqui, ó. Se eu pegar aqui, esse número está fracionado, vamos pegar esse ponto aqui, olha. Por quê? Eu tenho aqui, ó, em 5 segundos, né? Então, assim, ó, portanto, a velocidade é ΔS sobre ΔT, né? O ΔT está ali, ó, né? ΔT de 0 a 5 dá 5 minutos. E ele percorreu, né, essa distância aqui, ó. Na verdade, essa distância aqui, ó. Então, essa aqui é o delta S dessa onda P. Então, em 5 segundos, né, ele percorreu 1.500. Está lá, ó. 1.500. Portanto, 300 quilômetros por minuto. Para a onda P em função do tempo, é igual a 300 vezes T. Agora nós vamos pegar essas duas equações, essa daqui, né? Essa e essa, tá certo? E igualar ela, ambas, a 1.500.
500 metros, que é 1.500 quilômetros, tá certo? Então, quando uma vai passar 1.500 quilômetros, quando a outra vai passar 1.500 quilômetros. Para isso, eu vou ter que fazer numa outra página. Vamos para uma outra página aqui. A equação horária para a onda S em função do tempo era igual a 500 vezes t. E a equação horária para a curva P em função do tempo era 300t. A pergunta do enunciado é o seguinte: qual a diferença? Elas vão passar numa cidade, né? Tá lá o tal do epicentro, né? Aqui é o epicentro do terremoto. Eu tenho uma cidade a 1.500 quilômetros, né? Uma onda, que é a primeira onda, vai chegar com esse tempo. Que tempo que é esse? É só substituir, né? Então assim, ó, 1.500 igual a 500 vezes t. Portanto, ela vai chegar, o tempo vai ser 3 minutos, né? 3 minutos. 3 minutos. Então, a primeira onda leva 3 minutos. A segunda onda é mais lenta, tá? Tá aqui, ó. Também para percorrer 1.500 quilômetros. Então, lá, 1.500 quilômetros é igual a 300 t. Isso dá 5 minutos. Então, a segunda onda leva 5 minutos. A pergunta é: qual a diferença de tempo entre as duas ondas sentido nessa cidade? Né? Então, a diferença, né? A diferença de tempo entre as duas ondas será de 5 minutos menos 3 minutos. A diferença será de 2 minutos. Esta é a resposta do problema. O bom da aula gravada é que você pode retroceder, assistir várias vezes para poder entender. Tendo dúvida, né? Recorram lá através do WhatsApp para a gente poder resolver essas questões, tá bom?